Olá, galerinha linda do meu coração. E aí, meus amores, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes, felizes, descansados, né? Que ficaram a semana toda em casa, de boa. Não importa se você viajou, se você ficou em casa, se você passeou, ou só se ficou aí de bobeira mesmo, descansando. O importante é se você passou toda essa semana de descanso, de feriado, com o nosso amigo Jesus e o nosso doce e amado amigo Espírito Santo. E aí, prontos para mais um pouquinho dessa bela história bíblica da vida de Sansão? Vamos lá finalizar? Vamos ver o que aconteceu com Sansão hoje? Vocês sabiam que existem vários tipos de inimigos? Você aí mesmo, você enfrenta vários tipos de inimigo. Sansão não conseguiu vencer um inimigo, o inimigo chamado paixão. E aí, você tem conseguido vencer os seus inimigos? Porque, nós temos, quem são os nossos inimigos? A mentira, a desobediência, a raiva, a teimosia, o medo. Esses são alguns dos inimigos que nós precisamos vencer. Quais são aqueles que você considera mais difícil de vencer? Porque cada um tem um inimigo que é difícil de vencer. Às vezes a gente, quando fala de seu inimigo, você já logo pensa aquele amiguinho lá da escola, da rua, que tá sempre procurando confusão com você, que a diversão dele é fazer alguma coisa que te aborreça. Mas às vezes nosso inimigo não é físico, nosso inimigo é espiritual. Então, no nosso último encontro, nós vimos o quê? Que Sansão, não foi? Ele se apaixonou por uma garota filisteia, não foi? Lá da cidade de Tina. E quando ele foi lá encontrar com essa garota, pelo meio do caminho, ele encontrou o quê? Com um leão. E ele foi, matou o leão, rasgou o leão todinho, como se rasgasse um carneirinho. E aí, ali começou o quê? A Sansão a se afastar de Deus. Por quê? Depois dele ter matado o leão, quando ele estava voltando para o casamento, ele foi e pegou o mel que ele retirou daquele leão morto. E ele tinha sido escolhido por Deus como nazireu de Deus, ele não podia encostar em coisas impuras. Só que Sansão, que ele estava muito orgulhoso, não foi que a gente viu? Ele estava se sentindo caro, ele sentia assim prazer das outras pessoas o admirarem por ele ter uma grande força. Ele esqueceu que aquela força vinha do Senhor, ele começou a desobedecer a Deus. Daí ele deu um enigma para que o pessoal da festa adivinhasse o enigma dele, não foi? E aí as pessoas lá, os convidados, só conseguiram adivinhar porque ameaçaram a esposa dele. E aí ele foi, matou um pouco 30 filisteus para poder cumprir o trato, que quem ganhasse, se eles acertassem, eles iam dar 30 peças de roupa e 30 túnicas para Sansão. Se Sansão perdesse, eles que iriam dar para Sansão. E se Sansão perdesse, Sansão queria dar para eles. E nós vimos também que aí Sansão ficou com raiva depois, por causa deles, o sogro dele ter casado a sua esposa com outro filisteu, e aí ele foi, amarrou o rabo de 300 raposinhas, foi amarrando o rabo assim com cipó, pôs fogo e soltou elas no meio da plantação da seara dos filisteus. E acabou com todo o alimento deles. E aí nós vimos que os filisteus ficaram nervosos por causa disso, bravos, e aí foram até lá os judeus para poder pegar Sansão. Falou, vocês entregam a Sansão, a gente mata aí um monte de vocês, um bocado de gente. E aí eles foram entregar um Sansão amarrado em cordas. Sansão se desatou daquelas cordas, como se aquelas cordas fossem linha, e pegou uma queixada de jumento e matou mais de 1000 homens
naquele único dia. E hoje nós vamos ver o quê? Na última parte da vida de Sansão, que Sansão estava se afastando aos poucos de Deus por causa da sua desobediência. Ele tinha se tornado um homem orgulhoso, vaidoso, teimoso, desobediente, vingativo. Ele queria destruir os filisteus e não para livrar o povo dele. Ele não queria mais destruir os filisteus ali, que era para isso que ele tinha nascido, para isso que Deus tinha escolhido ele desde o ventre da sua mãe. Ele queria matar os filisteus para ser admirado por sua força e de saber que não havia ninguém mais forte do que ele. Mas houve um inimigo que Sansão não conseguiu dominar. Um dia, Sansão, depois de ter perdido lá sua esposa, dos filisteus ter matado sua esposa, ele agora se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Sansão já estava tão distante de Deus que ele tinha se esquecido do que aconteceu quando ele se casou com aquela filisteia. Então, era perigo à vista. E os príncipes dos filisteus, quando souberam que Sansão estava apaixonado por Dalila, eles ficaram muito alegres, pois agora eles sabiam que poderiam derrotar Sansão. E aí mandaram chamar Dalila e ofereceram para ela dinheiro para que ela descobrisse de onde vinha a força de Sansão. E assim eles poderiam dominar Sansão e prendê-lo. Então Dalila aceitou o desafio feito pelos filisteus. E ela também queria saber de onde vinha tanta força de um homem simples. Ela não sabia que essa força não era do homem, mas de Deus. Então ela pediu insistentemente que Sansão contasse o segredo para ela. E ele ficou um pouco desapontado, com o pedido, mas ele resolveu contar uma mentira. Olha só, ele pegou e falou para ela: olha, se me amarrar com 7 cordas novas, eu ficarei fraco como um homem qualquer. A Dalila não perdeu tempo, ela correu até a casa dos filisteus, lá dos príncipes, e contou o que tinha ouvido. E eles imediatamente deram para ela 7 cordas novas e ficaram escondidos lá no quarto, esperando para poder prender Sansão. Ela amarrou Sansão enquanto ele dormia e aí acordou: Sansão, acorda, os filisteus estão chegando. Sansão só fez assim, vup, com aquelas cordas e rompeu como se elas fossem um fio de linha. E aí Dalila disse: você não me ama, você mentiu para mim, conte-me seu segredo, por favor. E aí isso aconteceu mais 3 vezes. 3 vezes Sansão mentiu para ela. E todos os dias Dalila insistia para saber qual era o segredo da sua força. Até que um dia Sansão se cansou, ficou aborrecido e acabou contando a verdade. E ele falou para ela: nunca cortei o cabelo porque fui consagrado a Deus quando nasci. Se cortarem, a minha força desaparecerá e eu ficarei fraco como qualquer outro homem. E então, quando Sansão contou isso para Dalila, ela viu que Sansão realmente tinha falado a verdade. E aí ela foi e chamou o chefe dos filisteus novamente e falou: olha, podem vir, venham imediatamente, porque agora eu sei qual é o segredo de Sansão. E aí ela fez com que Sansão dormisse sobre seus joelhos e depois chamou um homem para cortar as tranças que ela havia feito no cabelo dele. E aí então ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele levantou depressa e pensou: como sempre, eu vou conseguir escapar. Ele não sabia que o Espírito de Deus já havia se afastado dele,
porque ele havia cometido um grande pecado. Porque, na verdade, os cabelos nunca tinha sido a razão da sua força, mas era o símbolo da sua consagração ao Senhor. E os filisteus os agarraram Sansão, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza, aonde prenderam ele com 2 correntes de bronze e o colocaram para trabalhar, girando um grande moinho como se ele fosse um boi. E Sansão ficou ali girando aquele moinho por bastante tempo. Mas o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. E quando, depois de um mês que o cabelo dele começou a crescer, isso deu a Sansão tempo para ele pensar sobre a sua desobediência a Deus ao quebrar o seu voto de Nazireu. Quando os filisteus se reuniram para adorar o seu deus Dagom, comemorando a sua vitória sobre Sansão, eles o tiraram lá da prisão, né, de onde eles tinham prendido ele, e o levaram até o templo para se divertirem às suas custas. Eles falaram: agora tragam lá Sansão, para que nós nos divertamos com ele. E aí Sansão pediu a um servo para colocá-lo entre as colunas que sustentava o templo e orou pedindo a Deus força física novamente. Então, a Sansão, ele se arrependeu do que tinha feito e pediu que Deus lhe concedesse mais uma vitória sobre os filisteus. E Deus atendeu a sua oração. Né? E quando Deus deu força para ele, ele fez o quê? Ele abraçou aquelas 2 colunas e empurrou elas o mais que pôde e falou: que morra eu e os filisteus. Infelizmente, Sansão morreu com os filisteus no desabamento do templo, sofrendo as consequências do fracasso em manter uma vida pura diante de Deus. Então, Sansão, ele fracassou em manter-se puro. Que pena que as decisões erradas de Sansão, não se mantendo puro para Deus, o levaram a um fim terrível. E se você já tem o Senhor Jesus como seu Salvador, prefira manter-se, criança, sua vida pura para Deus. Você pode fazer isso, tomar decisões certas. A palavra de Deus diz aqui, que é o nosso versículo de hoje, em Colossenses 3:20. Olha só o que está falando lá. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Colossenses 3:20. Então, quantas vezes os pais de Sansão o avisaram, mas ele preferiu desobedecê-los, não foi? Ele teve um final muito triste. Deus tinha traçado um caminho para Sansão, mas ele escolheu outro caminho que o levou à morte. Então, crianças, ouça o conselho desse versículo de Colossenses 3:20. Que os filhos têm o dever cristão de obedecer o papai e a mamãe. Por quê? O papai e a mamãe, Deus o colocou para cuidar de vocês. Quando nós desobedecemos e não ouvimos as orientações dos nossos pais, nós ficamos cegos. Assim como cegaram Sansão, nós também ficamos cegos, sem direção, porque a desobediência causa não só a cegueira espiritual, mas também a cegueira física. Porque quando você desobedece o seu pai e a sua mãe, você acaba se dando mal. Porque às vezes o papai e a mamãe falam bem assim, eu tô saindo, você fica quietinho dentro de casa, não sai para fora. Porque se você sair, você pode
se machucar. Daí o pai e a mãe vira as costas, você só olha assim, ó, espera e vai pra rua jogar bola, ou andar de bicicleta, ou andar de skate. De repente, ó, você tá lá andando de skate, vê um carro rápido, e aí você vai se desviar, cai, machuca, torce o pé, rala o joelho. Por quê? Porque você desobedeceu. Isso é só um exemplo, fora outras coisas que às vezes o pai e a mãe falam e a gente desobedece. Então, nós devemos ser o quê? Obedientes, porque isso é um mandamento. Quando eu obedeço o papai e a mamãe, eu estou obedecendo a Deus, é um dever cristão, nós obedecermos o nosso pai e a nossa mãe. Depois que Sansão faleceu, a família dele o levou de volta para o povo de Israel e o enterrou. E como juiz de Israel, Sansão poderia ter sido usado por Deus para ajudar o seu povo, se ele apenas tivesse mantido a sua vida pura diante de Deus. E se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, vai preferir manter uma vida pura diante de Deus também. Se você for encorajado por outros, né, amiguinhos, a agir mal, lembre-se de um versículo que está aqui, ó, em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 22. Olha só o que está escrito aqui, ó. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, você tem que se conservar puro. Quando o amiguinho que nem, né, terminamos aí, hoje eu estou encerrando com vocês essa série de lições da vida de Sansão, mas como eu falei para vocês, eu trouxe para vocês a vida dele nessa semana, por causa de que a vida de Sansão nos dá uma lição de que nós devemos ser obedientes a nosso Pai e ser obediente a Deus e nos manter puros, assim como está falando aqui no livro de Timóteo. Porque Sansão, ele poderia, ó, ter sido um grande líder de Israel. Ele foi um grande líder, mas ele poderia ter feito mais pelo povo de Israel, mas ele não fez. Por quê? Porque ele foi desobediente, foi orgulhoso, foi teimoso, né? Ele não obedeceu a Deus. E essa semana, que foi uma semana assim de uma festa, que é uma festa que vai contra os valores que são proclamados nessa festa de carnaval, são valores que não são os valores que a Bíblia nos manda seguir. Então, todos os valores idolatria, carnalidade, prostituição, promiscuidade, tudo isso rola solto na festa do carnaval. E Deus fala que nós devemos o quê? Nos mantermos puros. Então, nós como cristão, você que já aceitou Jesus no seu coração, você tem que o quê? Ser obediente, manter-se puro, porque quando você obedece aos pais, você está imediatamente obedecendo a Deus. E quando você desobedece o papai e a mamãe, você está imediatamente desobedecendo a Deus. Então, nós tiramos três grandes lições da vida de Sansão. Primeiro, que nós não devemos ser orgulhosos. Segundo, que nós devemos ser obedientes aos nossos pais. E terceiro, não só aos nossos pais, mas obediente a Deus também. E terceiro, que nós devemos nos manter puro, ter o nosso coraçãozinho puro, as nossas atitudes, através da nossa atitude nós mostrarmos que nós somos pessoas tementes a Deus e não ser como Sansão. Ore todos os dias e peça a Deus para ajudá-lo a tomar decisões que o mantenha puro para ele. Lembre-se de dizer não a tudo que for errado, que não for certo. Peça a Deus para ajudá-lo a fazer as escolhas certas. Peça a Ele para que o fortaleça momento a momento, dia após dia. Você não pode ser puro também se você ainda não tem Jesus no coração, até que você conheça Jesus e o receba como seu salvador dos seus pecados. Então, aqui ó, em João 1:12 fala, mas a todos quanto o receberam,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, não adianta você pedir para Deus, né, te guardar, te proteger, se você ainda não aceitou Jesus dentro do seu coração. Não adianta você pedir para Deus te dar força para vencer o pecado se você ainda não tem Jesus no coração. Ele é o único que é capaz de fazer isso por você, porque ele deu a vida dele, deu o sangue dele ali na cruz para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Mas ele ficou ali preso naquela cruz? Não, ele ressuscitou e está lá à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Todas as vezes que eu cometo pecado, que eu vou lá e confesso o meu pecado, ele vai me perdoar. 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Deus o Pai é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Mas nós temos também que confessar. Então, que você aí, que fez, né, bastante coisas erradas nessa semana, se você ainda não tem Jesus no coração, vou fazer uma oração agora, você vai orar junto comigo e vai pedir para Jesus, vai aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e depois você vai pedir perdão para ele. E você que já tem Jesus no seu coração também, às vezes essa semana você teve orgulho, né? Falando: não, eu não me misturo com essa gentalha, com esses daí, eu sou puro. É puro? Só de você ter esse pensamento orgulhoso de soberba, você já está errado. Então, peça perdão para Deus também e peça a Ele para te ajudar a todo momento se conservar puro, se conservar, ter pensamentos, palavras e atos puros. Então, vamos lá? Querido Papai do Céu, muito obrigado pelo Senhor ter me dado a vida. Pelo Senhor também ter me dado seu Filho Jesus para minha salvação e perdão dos meus pecados. Querido Jesus, eu confesso que sou pecador. Senhor, essa semana, eu sei que foi uma semana muito pesada para mim. Fiz muitas coisas que eu sei que não são do seu agrado. Pequei por pensamento, por palavras, por obras. Mas, Senhor, eu confesso que sou pecador. E eu te peço que o Senhor venha ser o meu Senhor e meu Salvador, entra no meu coração e me ajude a fazer aquilo que é certo. Espírito Santo, que a todo momento o Senhor me ajude. Papai, que a partir de agora, que eu sei que através do teu sangue eu tenho os meus pecados perdoados, que o Senhor possa me ajudar a fazer o que é certo, para que eu possa um dia morar no céu contigo. Senhor, também perdoa toda soberba, todo orgulho do meu coração. Perdoa, papai, aquelas atitudes que eu tive que não foram do seu agrado nessa semana. Me ajude a sempre fazer aquilo que lhe agrada, que eu não seja como Sansão desobediente. Me ajuda a obedecer à minha mãe, ao meu papai, ao meu professor na escola, às autoridades, porque através disso eu sei que eu vou estar te obedecendo e te agradando. Por isso eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Eu trouxe uma musiquinha aqui para cantar com vocês, que ela fala sobre isso, sobre perdão de pecados. Ela é muito linda, eu amo muito essa música, é bem assim, ó. Eu pequei e merecia morrer, eu sei, mas Jesus no meu lugar já morreu na cruz, morrendo ali. Jesus levou meus pecados no meu lugar, foi ele ali castigado, creio sim, que o meu Jesus já morreu por mim, salvo estou, e andando vou com Jesus na luz. Então, se você já aceitou Jesus, confessou os seus pecados, que você é pecador, pode ter certeza que ele vai te ajudar a fazer o que é certo. Bom, crianças, essa foi a história de Sansão. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teen, se inscreva, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo aqui no canal, o YouTube te notifique, tá bom? Curte, comenta, compartilha, tá bom? Que você compartilhando, você vai estar
proclamando as boas novas do Evangelho para aquele seu amiguinho que ainda não tem Jesus no coração. Um beijo para vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!